Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Bom, nos últimos conteúdos produzidos por nós aqui na TV Caminho Livre, nós temos tratado sobre a questão do sábado. Isso tem se tornado um pouco cansativo, né? Mas isto só reforça a ideia de que essa questão do sábado ela é muito mais importante do que nós imaginamos, né? Eu, por exemplo, costumo dizer para os meus amigos o seguinte: eu hoje, na minha atual condição, eu tenho um entendimento muito mais profundo, mais amplo a respeito do sábado do que eu possuía quando estava dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu já disse aqui em 2 vídeos que eu acreditava na vigência do sábado. Nesses 2 vídeos onde eu fiz essa declaração, eu fui mal interpretado por muitos, eu não tive condições e não era a minha intenção falar sobre o sábado, né? Eu só quis adiantar alguma coisa do meu entendimento a respeito desse assunto. Agora, eu já tenho conteúdos publicados aqui que mostram qual é o meu entendimento, o meu verdadeiro entendimento sobre essa questão. E de que modo eu entendo a vigência do sábado, né? De que modo eu entendo isso, certo? Eu não creio na vigência do sábado conforme creem adventistas, outras denominações evangélicas que guardam o sábado, porque não existe dentro do cristianismo evangélico somente a igreja adventista que guarda o sábado, existem outras denominações. Judeus messiânicos e, por último, os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos, né? Então, eu não creio na vigência do sábado como estas denominações, como esses grupos religiosos creem. O sábado, para mim, hoje, ele adquiriu um outro sentido. E o que é paradoxal, muito mais importante do que possuía quando eu era adventista. Por exemplo, eu vou ler para vocês 2 textos bíblicos e vou procurar fazer uma comparação. Vamos para Êxodo capítulo 31. Busquem comigo aí a palavra de Deus. Do verso 12 ao verso 18. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nós temos aqui, meus irmãos, um padrão estabelecido para a guarda do sábado. Primeiro, nós já dissemos, mas vamos repetir: o sábado foi um mandamento estabelecido por Deus no Sinai, logo após a libertação do cativeiro egípcio. Foi um mandamento estabelecido e direcionado para o povo de Israel, para o povo mais tarde judeu. Deus não estabeleceu o sábado para outras nações. Deus estabeleceu para o povo de Israel. Deus fez um pacto, uma aliança com o povo de Israel. E nós já tratamos, né, de especificar o porquê disso, né? Então eu não vou entrar nesse âmbito, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte: olha, o sábado era santo para o povo de Israel e não se podia fazer absolutamente nada, era descanso solene, né? Quem transgredia esse mandamento deveria morrer, não havia perdão. Olha, isso é significativo, porque a morte para o transgressor do sábado era algo penal, ou seja, você transgrediu um mandamento do Senhor, porque ele estabeleceu que quem transgredisse esse mandamento deveria morrer. Vocês percebem
que é algo grave. Vocês percebem que é algo sério, muito mais sério do que o próprio povo pensava ser. O próprio povo de Israel não entendeu as razões e os porquês de Deus ter estabelecido o sábado como um mandamento super importante, como sinal de Deus entre o seu povo, de que Deus era o Deus que santificava o seu povo, de que Deus, esse Deus criador, era o Deus do povo de Israel, era o Deus único. O povo não entendeu isso. Né? O povo, ao longo da sua caminhada, né, nós percebemos, através da leitura da palavra de Deus, que o povo nunca percebeu a importância disso. Mas Deus disse, olha, quem fizer qualquer coisa no dia do sábado morrerá. Não havia perdão. Então nós percebemos através disso a gravidade, a importância que o sábado possuía aos olhos de Deus. Nós temos que salientar isso, porque ao salientar isso nós vamos tentar assimilar, apreender um pouco do significado do sábado no tempo de Jesus. Então nós temos um padrão aqui, o primeiro padrão, com relação ao mandamento do sábado: não faça nada. Não faça nada. O dia que você fizer alguma coisa, você vai morrer. O dia que você fizer alguma coisa, você vai morrer. Morte para o transgressor do sábado. Bom, vamos a outro texto que se encontra em Mateus capítulo 12, verso 12. Estamos falando de forma resumida para ganharmos tempo. Mateus 12, 12. O texto diz assim: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Nós conhecemos o episódio, né, que desembocou nessa afirmação de Jesus. É quando Jesus sai ali próximo do local onde os discípulos passavam num dia de sábado, e ao passar pegavam espigas de trigo e comiam. Foram acusados pelos fariseus, né, de transgredirem o sábado. Jesus elencou aí o exemplo de Davi, elencou o exemplo dos sacerdotes que transgrediram e ficaram sem culpa, né? Jesus afirmou que os seus discípulos eram inocentes, não podiam ser acusados, portanto, o que os seus discípulos estavam fazendo não constituía transgressão da lei. Não se sabe o que Jesus estava fazendo ali, né, no ambiente campesino, né? Não se sabe o que Jesus estava fazendo ali, não se sabe se ele ia para um determinado lugar, se ele estava voltando de algum determinado lugar, né? O evangelista já cita o texto aqui, né? Jesus passando pelas searas. Isso era fora dos muros da cidade. Jesus afirma que os fariseus não sabiam o significado do misericórdia quero e não sacrifícios, né? Eles nunca entenderam isso. E aí Jesus entra na sinagoga deles. Provavelmente Jesus estava se dirigindo à sinagoga, né? E eu não sei de onde ele veio, talvez de Betânia, quem sabe. Mas o fato é que ele entra, depois desse episódio, ele entra numa sinagoga, e os fariseus, vendo ali um homem com a mão ressequida, evidentemente, estava ali em busca de cura, né? Provavelmente já teria ouvido falar de Jesus, e os fariseus já tacam logo a pergunta para ele: é lícito, né, curar aos sábados? Essa é a pergunta que os fariseus lançam para Jesus: é lícito curar no sábado? Ou seja, fizeram essa pergunta, mas para tentar acusá-lo, né, enredá-lo e pegá-lo ali. E Jesus então cita um exemplo de algo que acontecia e que era frequente, né? Quando um animal deles caía num buraco, né, no dia de sábado, eles faziam todos os esforços possíveis para retirar esse animal de lá, em dia de sábado, né? Utilizavam de todos os recursos para tirar o animal de lá, né? Mas, se um homem caísse numa cova no dia de sábado, é provável que esse homem ficaria lá um bom tempo, pelo menos até que o sábado acabasse, o período sabático terminasse, porque eles não iriam tirar o homem de lá, porque era sábado. E Jesus então lança a pergunta: quanto mais vale um homem, né? Quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Eu já fiz um vídeo aqui sobre esse episódio,
mas é bom a gente ressaltar alguns pontos sobre os quais nós trabalhamos antes. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar a vocês que, assim como os demais mandamentos, Jesus estabeleceu 2 padrões para a sua guarda e santificação, para o sábado não foi diferente. Houve também 2 padrões. A diferença é que, com relação aos demais mandamentos morais, citados por Jesus, houve um aprofundamento, né? Houve um alargamento da apreensão, do entendimento desses mandamentos morais. Eu dou 2 exemplos para vocês. O mandamento do 7º mandamento e o 6º mandamento. Jesus aprofundou o sentido desses mandamentos, né? Jesus, ele ampliou, né, a apreensão, o entendimento dos fariseus com relação à transgressão desses 2 mandamentos. Jesus simplesmente não passou por eles de um modo superficial, pelo contrário, foi lá e aprofundou. Olha, se alguém olhar com olhos impuros para alguém, já cometeu adultério. Aprofundou o sentido. O mandamento era considerado transgredido só na prática de sexo ilícito. Agora não. Olhou, pecou. Né? Aos olhos de Deus é assim. Né? O não matarás também. Né? Não basta você ir lá, ferir alguém e matá-lo, fisicamente falando. Né? Você já divergiu da pessoa e emitiu algum juízo de valor, chamando essa pessoa de qualquer nome que possa significar desprezo, menos dignidade, menos respeito, qualquer coisa que possa lhe retirar a dignidade humana, você já matou essa pessoa, você já é réu de juízo, disse Jesus. Né? Chama essa pessoa, por exemplo, de louco ou louca, pronto, você já matou a pessoa. Então veja, e isso é grave. Né? Isso é grave. Então, com relação a alguns mandamentos morais, Jesus aprofundou o seu sentido. Né? Agora, com relação ao sábado, nós percebemos um padrão diferenciado, um padrão mais elástico, porque antes não se podia fazer nada. Né? Nós temos o caso daquele homem que foi buscar lenha para acender o fogo nos sábados, e Deus havia proibido, né, acender o fogo aos sábados. E o homem foi pegando lenha, recolhendo lenha lá no deserto, foi levado para o acampamento, levado até Moisés e depois apedrejado, condenado à morte, porque Deus deixou claro, olha, não façam nada, né? Não façam absolutamente nada, descanso solene. Né? Então veja, 2 padrões. Por que 2 padrões? Porque agora, no tempo de Jesus, né, primeiro não faça nada, agora é lícito fazer o bem. Vocês estão vendo? Primeiro não fazer nada, era o primeiro padrão, não façam nada. Ou seja, era proibido fazer qualquer tipo de coisa no sábado. Para o povo comum, tá? Para o povo comum, porque havia uma ordem relativa aos sacerdotes que a gente percebe ser diferente da do povo comum. Os sacerdotes tinham que estar lá no tabernáculo sacrificando o dobro de animais que era requerido, né, durante os dias normais da semana. Então veja, no tempo de Jesus, esse padrão ele se amplia, né? E a guarda do sábado se torna um pouco mais elástica sob a ótica de Jesus. Sob a ótica de Jesus. Jesus então agora está dizendo o seguinte, é lícito fazer o bem no sábado. Aí eu trabalhei, quando eu fiz um vídeo trabalhando essa questão, que eu chamei de a teologia reversa, eu tratei de trabalhar 2 conceitos, o conceito de lícito e o conceito de bem. Para a gente poder entender isso. Lícito é algo que está de acordo com a lei, é algo que a lei permite, é algo que se harmoniza com a lei. Lícito é isso. Bem, Jesus não especificou, ele não sumarizou ali, né, em que circunstância, né, e em que ordem de coisas esse bem se aplicaria. Por exemplo, será que quando Jesus fala é lícito fazer o bem aos sábados, ele estava pensando somente no bem das atividades religiosas? Será que era isso? Só isso? Será que o objetivo de Jesus era salientar o bem, né, a respeito dos exercícios religiosos que se teriam que fazer aos sábados? Não está especificado isso. O bem, o conceito de bem, portanto, ele, por conta de Jesus não ter sumarizado ali a sua circunscrição, não ter delimitado, né, o raio de ação do bem, né, em termos de significado e entendimento,
nós então automaticamente vamos ampliar esse bem. Nós temos toda a liberdade para ampliar esse bem, inclusive tendo como base experiências passadas de Jesus com relação ao sábado. Quando os discípulos passam pelas searas e colhem espigas de trigo e comem, os fariseus os acusam: olha, vocês estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Jesus, no final das contas, citando Davi e o sacerdote como exemplo de terem transgredido também ordenanças e não terem recebido nenhum tipo de culpa, Jesus então inocenta os seus discípulos: olha, vocês estão condenando gente que é inocente aos meus olhos, óbvio, aos olhos de Jesus. Misericórdia quero e não sacrifícios, eu sou Senhor do sábado. Ou seja, os discípulos estavam ao lado daquele que é Senhor. Ninguém melhor do que o Senhor do sábado para poder determinar aquilo que era lícito ou não era lícito fazer em dia de sábado. Mas esse mesmo Senhor que determinou a guarda e a santificação rigorosa do sábado lá no Sinai, é esse mesmo Senhor que estava caminhando com os discípulos agora e dizendo: não, vocês não têm como condenar os inocentes. Vocês precisam entender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Vocês precisam entender isso. Ou seja, Jesus associa a guarda do sábado aos rituais do templo. Ele inclusive diz: olha, aqui está quem é maior que o templo. Onde Davi transgrediu, não recebeu culpa. Onde os sacerdotes transgrediam, não recebiam qualquer tipo de culpa. Está aqui quem é maior que o templo. Eu sou o Senhor. Além de ser maior que o templo, eu sou o Senhor do sábado. Misericórdia quero, não sacrifício. Ou seja, Jesus está agora estabelecendo um novo padrão para a questão do sábado. E olha, é lícito fazer o bem. Então, lícito é que está de acordo com a lei. Que lei é esta? Que lei é esta que chancelava a feitura do bem universal, com seu sentido ampliado, aos sábados? Que lei é essa? Muitos adventistas tiveram disparate de dizer que a lei que servia como referência para o lícito de Jesus era o sábado, mas não pode ser a lei do sábado, porque a lei do sábado, conforme ditada e promulgada lá no Sinai, rezava o seguinte: não faça nenhuma obra, não trabalhe, não faça nada. Você tem que ficar na sua casa, não pode acender nem fogo. Quando o sol se põe, você tem que ficar no escuro, vai dormir. Ou seja, havia esta regra rigorosa com relação à lei. Então, a lei que servia de base para Jesus dizer o seguinte: é lícito fazer o bem aos sábados, só podia ser uma lei. Na verdade, duas ordenanças: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa era a lei. Essa era a lei que tornava lícito, ou seja, estaria de acordo com a observância do sábado, estaria de acordo com o espírito do sábado, estaria de acordo com a visão do sábado, o entendimento do sábado, agora expresso por Jesus, que era Senhor do sábado, o seguinte: tudo aquilo, tudo, mas tudo mesmo, que envolvesse o amor a Deus e o amor ao próximo, assim como você ama a si mesmo. É com base nesta lei maior, ou nestas duas ordenanças, nesses dois mandamentos, que Jesus emite o conceito de lícito fazer bem aos sábados. Era esta lei, e não o próprio mandamento. Então, Jesus estabelece aqui, quer os adventistas queiram, quer não, um novo padrão para a observância do sábado. E qual é o padrão? O padrão é: vai fazer bem? Vai fazer o bem? O que você vai fazer, porque agora é o seguinte, é lícito fazer, Ou seja, então há agora uma liberdade para que eu faça algo nos sábados. E esse algo que eu fizer, ele tem que redundar, ele tem que desembocar em bem, na minha relação para com Deus e na minha relação para com o próximo. Se não redundar em bem na minha relação para com Deus e na minha relação para com o próximo, não será bem. Não será bem. Então, Jesus ele amplia o entendimento das pessoas com relação à questão do sábado.
Você agora está liberado para fazer o bem, o verdadeiro bem no sábado, né? Especialmente no que diz respeito ao segundo mandamento, a segunda ordem de Deus, amar ao próximo como você ama a si mesmo. Então, o bem, ele é determinado, né? Assim como você não quer o mal para si mesmo, você também não pode fazer algo que vá redundar, que vá desembocar em mal para o seu próximo. É simples assim. É bem, vai significar o bem para você, para o seu próximo, na sua relação para com Deus, vai significar o bem? Na relação do seu próximo para com Deus, vai significar o bem? Então, está aprovado, está liberado fazer o bem. O bem aqui, ele não é circunscrito a uma determinada área, né? Ou, por exemplo, só a área do amor a Deus? Não. O bem aqui também está circunscrito à área do amor ao próximo como você ama a si mesmo. Então há aqui uma via de mão dupla na segunda ordem, né? Se eu faço bem para mim em qualquer dia, eu também não posso deixar de fazer o bem para o meu próximo, especialmente no dia de sábado. Assim como eu desejo o bem e faço e procuro fazer o bem para mim mesmo todos os dias, especialmente no sábado, eu também tenho que promover o mesmo tipo de bem para o meu próximo, seja sábado ou não. Mas se for no sábado, não tem problema, estou autorizado a fazer. Então há dois padrões. Nós temos que entender isso. E o que eu estou falando pode ser comprovado pela palavra de Deus, né? Agora, essa questão, veja bem, eu quero salientar aqui algo para encerrar o vídeo. Quanto mais grave fosse a transgressão do sábado no passado, e a gente sabe que era grave, porque a penalidade para o transgressor do sábado era a morte, mais fica fácil entendermos o posicionamento, a postura de Jesus para com o mandamento sabático no seu tempo, na sua época. Por quê? Como assim? Ora, se o mandamento no passado exigia a morte do seu transgressor, e agora, no tempo de Jesus? E agora, no tempo de Jesus? Fazer aquilo que para os fariseus era considerado transgressão do sábado redundaria em morte? Deveria redundar em morte? Deveria redundar em morte? Claro que não. Claro que não. E se, veja bem, e se o mandamento possuísse esta mesma sacralidade que havia, né, esta característica santa, sagrada, que havia lá no Sinai, nos tempos da velha aliança, se ela transcendeu os tempos e adentrou o terreno da nova aliança em Cristo, com a mesma sacralidade, Jesus, aquele que promulgou a exigência da guarda, a obrigatoriedade da guarda e santificação do mandamento, ele não poderia agir de modo diferente. Agora, em tempos de nova aliança, se era grave lá e a transgressão exigia a morte, e se fosse tão grave aqui, na sua época, né, no seu tempo, fosse grave e exigisse a morte, vocês acham mesmo que Jesus se comportaria da forma como se comportou em relação ao sábado? Vocês acham mesmo que Jesus não faria uma menção especial ao sábado? Porque lá, no Velho Testamento, a todo instante nós vemos, né, Deus preocupado ali em fazer com que o povo de Israel guardasse o sábado, santificasse o sábado, observasse o sábado e procurasse entender acima de tudo as razões pelas quais Deus promulgou o sábado, o mandamento do sábado. Havia essa preocupação constante. E uma das razões pelas quais o povo de Israel passou por muito sofrimento, por muita dor, por muita angústia, cativeiros os mais diversos, foi o fato de terem transgredido o sábado. Foi o fato do povo de Israel ter se tornado, apesar do mandamento do sábado estar ali, apesar dos demais mandamentos, né, relativos à primeira tábua, estarem ali vigindo, o povo se tornou um povo idólatra, com guarda do sábado e os demais mandamentos da primeira tábua. Se tornou um povo idólatra. E o povo então muitos passaram a observar o sábado
como mais uma exigência cerimonial apenas que não tivesse um sentido mais profundo, mais importante, mais grave. E Deus, através do profeta Isaías, já declarou isso. Olha, eu estou cansado de ver isso acontecer. Vocês viram no sábado, ou nos sábados, nas vossas festas anuais, na vossa festa mensal, da lua nova, nas vossas festas semanais, nos sábados, virem celebrar, né? Virem adorar com um coração cheio de maldade, cheio de idolatria, cheio de pecado. Eu não aceito isso. Então, nós temos que perceber isso. Se havia uma gravidade e importância com relação à santificação do sábado no passado, por que essa mesma gravidade e importância em relação ao sábado no tempo de Jesus não foi salientada por Cristo, gente? Nós temos que questionar isso. Por que Jesus não fez nenhum tipo de apologia ao mandamento? Pelo contrário, ele deixa claro aqui o seguinte, olha, é lícito fazer o bem no sábado. Por quê? Porque mais vale um homem do que uma ovelha. O homem vale muito aos meus olhos. E porque ele vale muito aos meus olhos, né, é lícito fazer bem nos sábados. O sábado não pode se constituir num impedimento para que você realize o bem para o seu próximo. Assim como você realiza o bem para si mesmo. Ou seja, não pode haver impedimento na produção do bem para o próximo, nem produção do bem para si mesmo. Porque você tem que amar ao próximo como você ama a si mesmo. Basta ter um pouquinho de raciocínio, de entendimento para você analisar desse modo. Então, constituir bem para si mesmo, fazer o que você quer fazer, o que você vai fazer no sábado, ótimo. Você está agindo de acordo com aquilo que Jesus proclamou como lícito. Lícito. Vai produzir o bem na vida do seu próximo? Ótimo. E aí nós nos esquecemos que os nossos próximos, mais próximos, é pai, é mãe, é irmãos, depois lá na frente é mulher, é filhos. Nós temos que entender isso. Aí, é por isso que eu disse que, quando eu gravei o vídeo da Teologia Reversa do sábado, eu afirmei categoricamente o seguinte: se você é o único provedor da casa, e você precisa, porque não há, de um ponto de vista humano, nenhuma outra alternativa, você precisa botar o pão na mesa da sua família, para sustentar os próximos mais próximos que são caros a você, e você precisar realizar alguma coisa no sábado, faça, porque Deus aceitará isso como algo chancelado pelo espírito da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não sou eu que estou dizendo que é lícito fazer bem aos sábados. Lícito de conformidade com a lei, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não sou eu que estou dizendo isso. É Jesus que está dizendo isso. Então nós temos que ter esse entendimento. Do contrário, não fosse assim, vocês podem ter a certeza absoluta que Jesus faria ele dedicaria parte do seu tempo, né, ou alguma parte dos seus discursos, para tratar desta questão, da questão do sábado, sob a ótica do Sinai, sob a ótica da velha aliança. Não houve isso, nem por parte de Cristo, nem por parte dos apóstolos. Não houve isso. Então, resumindo mais uma vez, e eu não vou parar por aqui não, tá? Com relação a esse assunto. Eu, inclusive, tomei aqui o propósito de ler 3 livros. 3. Deixa eu ver aqui. Um deles está aqui. Eu vou ler de novo esse livro aqui, ó. Do Shabá para o Dia do Senhor, organizado pelo teólogo D.A. Carson. Outro livro que eu quero ler está aqui, ó. Esse livro, Sabbath in Christ, do Dale Ratzlaff. O Dale Ratzlaff. Esse livro eu ganhei do Dr. Daniel, lá do Rio de Janeiro. Esse livro, eu já li algumas coisas desse livro. Algumas coisas. Nesse livro, o ex-pastor adventista Dale Ratzlaff, ele faz
algumas afirmações semelhantes às que eu fiz quando gravei os meus vídeos sobre o sábado. Estava falando com o Daniel, Dr. Daniel, meu amigo, meu irmão, lá do Rio de Janeiro, o seguinte: olha, é impressionante como o Espírito Santo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, como há unidade, né? Naquilo que a gente produz em termos de entendimento, em termos de pregação, em termos de conteúdo. Por quê? Porque mesmo sem conhecer esse livro do ex-pastor adventista Dale Ratzlaff, né, eu fiz algumas afirmações que ele faz a respeito do sábado nesse livro, que está em inglês, infelizmente está em inglês, não foi publicado em português ainda, né? Então agora eu quero ler de capa a capa esse livro, assim como eu quero ler de novo esse livro aqui, do Shabat para o Dia do Senhor, né? E quero ler também, eu vou inclusive providenciar uma cópia de um arquivo em PDF que eu tenho aqui no meu computador, do livro do Dr. Samuel Bacchiocchi. Eu quero ler esses 3 livros. Eu quero ler esses 3 livros, todos eles, de capa a capa. Quero ler na íntegra. Por isso é que eu prometo aqui continuar discutindo com vocês essa questão, tá? Não vou parar por aqui não. Então, nesse vídeo, eu tive a intenção de mostrar para vocês os 2 padrões com relação ao sábado. Assim como houve 2 padrões com relação às demais leis, as leis morais de Deus enunciadas por Deus lá no Sinai, certo? E nós vemos uma direção diferente nesses 2 padrões. Diferente em relação às leis morais, com relação ao sábado. Há uma distinção, né? Há uma diferença nesse estabelecimento de padrões. Com relação à lei moral, Jesus ele torna mais rigorosa, ele aprofunda o sentido, né? O significado, ele aprofunda, né? Ele diminui ali, ele circunscreve ali a limitação do mandamento de forma a aprofundar o seu entendimento, né? Com relação ao sábado, não, ele amplia isso, né? Ele deixa isso mais ampliado, essa questão do sábado mais ampliada, certo? Então, eu vou continuar tratando desse assunto, né? Não será, evidentemente, o principal assunto nosso aqui na TV Caminho Livre, mas nós vamos continuar tratando deste assunto nos nossos vídeos. Então, veja, é bem provável que eu dê um tempo agora, né, nos conteúdos relativos ao sábado, porque eu quero, como eu disse para vocês, eu quero ler esses 3 livros na íntegra, e depois eu quero fazer uma espécie de síntese daquilo que eu, de novo, extrair da leitura desses livros aqui, ok? Que Deus abençoe a todos, obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final, que o Espírito Santo unja o seu entendimento para que você possa cada vez mais entender a palavra de Deus. Amém.